Juliana, Petrobras. Queria saber um pouco de ti sobre a Petrobras, que o centro de uma polêmica já há muito tempo. Mas há uma crítica na Petrobras que a margem de lucro da Petrobras ela é infinitamente maior do que qualquer outra petrolífera espalhada aí pelo mundo. Qual é a situação hoje da Petrobras? O que a gente pode falar hoje, né, dessa situação? A Petrobras já foi uma empresa super poderosa, depois parece que ia quebrar. E o que é hoje a Petrobras? Como é que a gente administra a Petrobras hoje? A Petrobras é uma grande empresa, e mais do que a maior empresa estatal, e mais do que a maior empresa estatal lidando com o ativo mais importante do mundo, que é a energia. Ela tem um poder de compra e um poder de mobilização de uma cadeia produtiva gigantesca. Então, a Petrobras e o setor de óleo e gás, mesmo que esteja em decadência, e que bom que está em decadência, e que bom que a transição energética é uma pauta, ainda assim a transição energética vai usar da infraestrutura do setor de petróleo e vai exigir uma grande empresa com expertise, tal como é a Petrobras. Então, a Petrobras não perde centralidade, embora tenham tentado desidratar a empresa. Ela passou por uma decisão de mudança na política de preços, que eu acho que foi muito importante, inclusive a concretização de um elemento que esteve muito presente nas Essa promessas de última mudança campanha. agora, tu te refere? Não, não, a mudança da política de preços. Sim. A política de preços anterior, que veio desde 2016 com Pedro Parentes, era a política de paridade do preço de importação, né, que usava o preço internacional em dólar acrescido dos custos de importação dos combustíveis. Como se a totalidade dos combustíveis brasileiros fosse importado. É tipo, eu vou na papelaria, eu quero comprar um lápis nacional e um lápis importado. Só que aí me cobram o frete, o seguro, a taxa de importação Do do importado. lápis nacional. Ah, do Não, nacional. o importado tem, mas daí cobra do nacional também. Por que se ele é nacional? Era isso que a Petrobras fazia. Ela importava 20% dos combustíveis, mas ela colocava o preço de importação para 100% dos combustíveis, como se tudo tivesse vindo de fora. Então, essa política mudou. Só que o preço internacional ele segue sendo uma referência para toda a indústria de petróleo, porque o preço internacional é o que faz a contabilização dos ativos da empresa, as decisões de investimento de longo prazo, os cenários prospectivos para o setor. Então, o preço internacional ele é uma referência. O que ele não é mais é uma camisa de força. Não é mais um preço de paridade com o preço de importação dolarizado e vinculado à movimentação do Brent no mercado internacional. Mas ele segue sendo um dos componentes, só que agora os principais componentes são custos. Agora, Então, ele vai impactar também o preço final, se ele subir e se ele descer. Então, é uma política que ela pode, inclusive, levar o combustível a ficar mais caro. Mas ela está mais aliada a uma estratégia de longo prazo da empresa, que envolve custo, margem de lucro que ela quer e a adaptação com o setor, do que uma lógica que desconsidera completamente aquilo que é um patrimônio nosso, que é a autossuficiência em óleo e a possibilidade, ou quase autossuficiência em refino também. Então, a contradição agora pode ficar mais caro, mas em geral não fica mais caro, porque o custo de petróleo no Brasil da produção é muito baixo, mas ela envolve o fato do preço internacional seguir sendo uma das referências para a contabilização do preço final. Os críticos, e gostaria de te ouvir como é que resolve, os críticos dizem, para pegar teu exemplo do lápis, que acaba acontecendo o contrário, que aí compra parte do petróleo pelo preço internacional, mas como não pode fazer dois preços, vende pelo preço do lápis nacional. Quem É. paga a diferença? A Petrobras. Exatamente isso. A Petrobras fazia isso. Ela comprava e teve, né, períodos em que o barril estava muito mais caro, e aí ela comprava, por exemplo, a 100 e vendia a 70. Esses R$ 30 ela arcava como um prejuízo próprio. E isso impactava na margem de lucro da empresa. Então, a Petrobras poderia ter um lucro de 20% na gestão do governo Dilma, mas ela preferiu ter um lucro de 10% e amortecer o impacto do preço do mercado internacional no mercado doméstico. Eu acho que essa é uma decisão correta para uma empresa. É uma empresa estatal, é uma empresa que tem uma missão, inclusive está lá, né, na carta presidencial, quando o Rômulo de Almeida criou, né, fez a mensagem que criou a empresa, a missão de garantir a autossuficiência energética e uma missão também vinculada a estimular o setor industrial. Autossuficiência energética não é só dispor
do combustível físico, mas é também preços acessíveis. Então, a Petrobras não lucrava 20, mas ela lucrava 10. Ela nunca teve prejuízo. Isso nunca impactou o caixa da empresa. Ela sempre teve uma receita operacional de venda muito maior do que os seus custos de produção e de importação. Acontece que ela passou a lucrar 10. Lucrar 10 é ótimo. Ela lucra, ela cumpre a sua função microeconômica, que é de ser uma empresa lucrativa, que é uma companhia de capital aberto, ela tem que dar lucro para o seu acionista, mas ela também cumpre a sua função macroeconômica de ser uma empresa estatal que tem compromisso com a soberania energética. É razoável a margem de lucro hoje da Petrobras? Eu acho que ainda é alta. E, veja, em 2022, 2021, a margem de lucro da Petrobras estava quase em 30%, enquanto as demais empresas do setor estavam em volta ali dos 18%. É algo assim, talvez Quase o dobro. Talvez a cocaína seja um setor que tem uma margem de lucro. Tipo, não conheço nenhum outro. Se alguém conhecer, me diz que eu quero investir. Então, é completamente penalizante para a sociedade, porque esse lucro, na maior parte, é receita operacional de venda. Então, tem a ver com o preço que é cobrado, a diferença entre custo de produção e preço de venda. Então, eu acho que ainda está alto. A política de distribuição de dividendos ainda não foi modificada. Então, ainda é a política de distribuição de dividendos da era Temer-Bolsonaro, seja o máximo de dividendos distribuído possível, ao invés do mínimo, que é 25%. No governo Bolsonaro, chegou a 100%, chegou a mais de 100%, porque usaram caixa da empresa para distribuir dividendo. E o mínimo é 25%. Então, acho que tem que voltar uma política... Distribuição para os acionistas. Isso, 25% do lucro tem que ser distribuído, só como manda a lei. Acontece que a gente tem o mínimo, mas não tem o máximo. E o governo Bolsonaro chegou a distribuir 100. Quando ele distribui 100, e olha como é a racionalidade de curto prazo, quando ele distribui 100, ele agrada muitos investidores. Só que se ele distribui 100, quer dizer que ele não investiu. Então, quer dizer que daqui a 5 anos, mesmo que a Petrobras continue distribuindo 100% dos dividendos, isso vai ser um volume muito menor. Vai ser 100% de 50%. E hoje é 100% de 100%. Por que vai ser de 50%? Porque a empresa não vai investir, vai perder fatia de mercado, o combustível vai ficar mais caro de ser produzido, os custos vão ficar maior e os acionistas vão ganhar menos. Mesmo que ganhem 100%, vão ganhar 100% de um volume menor. Mas daí o que os acionistas vão fazer? Ir parasitar outra empresa. Então, o acionista não tem compromisso com a empresa. Ele tem compromisso com o seu próprio bolso. Se a Petrobras não estiver dando muito lucro, ele vai para a Vale. Mas ele está destruindo a capacidade de investimento de uma grande empresa que poderia mesmo distribuir 25% e isso ser um valor nominal maior se 25% for 25% de um lucro maior. E um lucro maior, em termos de volume de lucro, está ligado a uma atividade produtiva maior. Então, a Petrobras tem que ampliar, tem que fazer investimento. Tem que reter hoje capital próprio para poder ser maior amanhã, para poder gerar mais lucro.